eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, no comando de mais um FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. E recebo aqui hoje uma personalidade do universo fitness. Na parte aquática, eu vou falar as credenciais dele e depois vou passar a bola para ele, porque ele vai contar tudo o que ele já fez e tudo o que ele faz ainda hoje. Seja muito bem-vindo, William Urizi, que é professor das disciplinas aquáticas da FMU e mentor da metodologia Gustavo Borges de natação. Um prazer ter você aqui. Prazer, Yara. Prazer estar aqui numa feira, né, da IRSA de negócios, acho maravilhosa. E por participar também desse time de águias aí há mais de 20 anos, né, sendo convidado para palestrar. E há 10 anos que nós estamos aqui com o nosso stand, né, da metodologia Gustavo Borges, que eu tive o prazer de receber o convite do Gustavo em 2004, em 2005 nós começamos, e 17 anos que a gente está trabalhando, com cerca de 400 credenciados no Brasil inteiro, e com credenciados também aqui na América do Sul, né, no Chile, Paraguai, Bolívia. Trabalho muito legal que a gente está fazendo. Eu fico muito feliz por estar aqui, né? E depois de você me caçar várias vezes aqui na feira, mas muito legal, muito feliz. O que significa ser mentor de uma metodologia? Então, é uma história muito interessante, né? Porque eu nunca tive o prazer de ser treinador do Gustavo, né? E fui treinador dele nas seleções brasileiras, várias, dentre elas em 1991 em Havana, né, em Cuba, em 1999 em Winnipeg, Canadá. E eu praticamente acompanhei, né, a vida aquática e vários triunfos, né, do Gustavo. E eu fiquei muito surpreso quando ele me convidou para para ajudá-lo a editar um vídeo em 2001 sobre o nado crawl, que é o nado dele, né? E aí eu quase caí de costas, eu falei, puta, o Gustavo teve tantos treinadores maravilhosos, americanos e tal também, né? E me convidou, né? E aí nessas indas e vindas que a gente fez filmagem numa piscina em São Bernardo, eu morando em São Paulo, ele também, e ele me dava carona, né? Nesses 2 domingos que nós gravamos o dia inteiro. E no meio da viagem ele falou, né? Falou, William, que tal, quando eu parar de nadar em 2004, nós estávamos em 2001, eu montar um selo, alguma coisa com o meu nome, né? Divulgar o meu nome. E seria tipo um selo de natação, de aprendizagem, de metodologia. Aí eu falei para ele, Gustavo, muito legal fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque você tem uma carreira e um nome a zelar, né? Praticamente dos maiores atletas brasileiros em número de medalhas, né, numa Olimpíada. Aí ficou naquele papo ali, né? Em 2002 ele inaugurou uma academia em Curitiba e também fiquei surpreso porque ele me convidou para dar uma assessoria na parte pedagógica, né? E eu fiquei bem surpreso mesmo, né? E aí eu fui em Curitiba, dei a capacitação lá, e ele abriu uma outra academia aqui em São Paulo, com o GB, né, Gustavo Borges, e um ano depois, me convidou novamente. E aí em 2004, fiquei mais uma vez surpreso, que ele falou, olha, chamei aqui na minha casa porque eu estou te convidando para você elaborar, né, uma metodologia com meu nome. Aí ele me mostrou uma camisa, escrito metodologiagustavoborges.com.br, mgb.com.br, e mostrou uma placa de estabelecimento credenciado, né? E aí ele me deu ali 1 mês para fazer isso. Aí eu montei o primeiro projeto, o boneco. Depois de mais de 40 versões, a gente vendeu a primeira, né, para o primeiro credenciado, dia 2 de maio de 2005. Muito e a gente está nas piscinas aí, né? Todo esse tempo aí. Com a metodologia, então, são 17 anos, né? 17 anos. E também não só por ser treinador, que ele me convidou, na época eu era ainda, mas por ter já uma vivência, né, como professor de graduação, pós-graduação, em atividades aquáticas, e por ser, na época,
proprietário de uma academia já há 17 anos. Né? Então, me fala um pouquinho da sua escolha profissional. Foi a educação física que te escolheu ou você escolheu a educação física? Então, aí é uma história muito interessante, Viera. Muitíssimo interessante. Eu sou meio de uma era paleolítica, né, da natação. Nos anos 60, houve uma ideia dos treinadores cariocas, na cidade do Rio de Janeiro. E se a gente observar, clube de regatas do Flamengo, só o Fluminense que é futebol clube, mas Botafogo Futebol e Regatas, Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E então eles já tinham uma pegada ali de natação, eram os melhores clubes competitivos. Aí esses treinadores se uniram, e por quê? Porque eles tinham poucos nadadores, e eles tinham que elaborar um tipo de uma metodologia para que mais crianças nadassem, para que eles tivessem mais nadadores competitivos, que a natação na época era clubística, não tinha escola de natação. Tinha escola de balé, academia de dança, né, de musculação, mas não havia a escola. A primeira escola do Brasil foi, se não me engano, início dos anos 70. Né? Bom, aí eles montaram um trabalho muito interessante de colocar 40 crianças no horário, com 5, 6 professores, com níveis de habilidades aquáticas diferentes. E eu nadava em Mogi das Cruzes, tinha 16 anos. Nessa época, meu treinador, como muitos treinadores do estado de São Paulo, pela proximidade com o Rio, foram lá para ver como é que era isso, né? Que foi um acontecimento. E aí o meu treinador, ele voltou de lá e precisava de professor de natação. Só que os professores de educação física, hoje profissionais, né, de educação física, eles se formavam, eram poucos, e iam dar aula em escolas públicas, principalmente. Aqui em São Paulo tinha ainda escolas particulares, mas no interior era mais escola pública. Né? Então esses profissionais iam para essas escolas e meu treinador falou, puta, não tem ninguém aqui para dar aula. E não foi só o pensamento dele, mas todos os outros clubes. E aí ele começou a convidar os atletas. E eu era atleta. Né? E esse movimento que o Rio de Janeiro fez e passou para São Paulo, fez com que o estado de São Paulo tivesse mais de 200 clubes federados. Então houve um boom ali de natação competitiva. Aí eu cheguei em casa numa quarta-feira com 16 anos, meu pai, professor de ensino público, diretor de escola, tem até uma escola com o nome dele, né? No bairro de César de Souza, professor Dr. Rubens Mercadante de Lima. Aí eu considerava e considero ainda meu pai um sábio, por dentro eu deveria ter comentado, 16 anos, né? O cara vai dar aula aí, né? Mas ele falou assim, procure motivar sempre seus alunos. É a única coisa que eu posso te falar. Aí eu peguei um grupo de 30 alunos numa piscina fria, funda, e comecei a trabalhar. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer educação física. Eu, nadador médio, e fui fazer faculdade de educação física em Santos, que foi a primeira faculdade particular no Brasil. E acho que o Cron, que deu a entrevista antes, se formou lá também. Eu sou da terceira turma e tive o prazer de se formar com o Pelé, com o Leão. E no nosso certificado está escrito, essa turma formou-se com o Edson Arantes do Nascimento Pelé. Que legal. Que não sabia nadar, a gente ensinou ele a nadar e foi muito legal. Mas depois eu não me motivei muito com a educação física, que na época era muito assim para atleta. Né? Então eu que era atleta, eu levava numa boa, só que não tinha muita literatura, não tinha muita ciência, eu fui fazer psicologia. Né? E aí, voltando um pouquinho antes, você sempre gostou de nadar ou foi uma escolha a princípio dos seus pais para meu filho precisa aprender a nadar, ou você quis e desde sempre gostou? Na verdade eu adorava futebol, né? E jogava muito bem futebol, que meu primo mais velho jogava e eu me espelhava muito nele, né? Mas o que acontece? Quer dizer, numa cidade do interior, onde não tinha incentivo, com professor e tudo mais. E aí eu encontrei no clube que eu aprendi a nadar. Por quê?
porque meu irmão mais velho tinha asma. Então ele entrou, e no interior é o seguinte, né? Um entra todo mundo. É a mesma coisa quando, né, Yara, nós ficávamos doentes, nós éramos em 6 irmãos, punha tudo num quarto e ficava todo mundo lá com catapora. E acabou, né? O trabalho era um só. E aí, com 11 anos, eu comecei tarde, comecei a treinar natação, porque eu via lá o treinador super motivado e tal, e meu irmão foi treinar também. Esse de asma começou a treinar. E aí eu fui na balada dele, aí ele parou e eu continuei nadando. Tá? E você não se arrependeu de trocar o futebol pela natação? Não me arrependi porque eu acabei apaixonado, né? Me apaixonando por natação e mais ainda quando eu comecei a dar aula, né? E quando eu era nadador, eu era muito observador, né? Que é que eu falo nas minhas aulas, quer dizer, observar para um profissional, um professor, é a primeira condição, a primeira estratégia psicológica que você tem que desenvolver, né? Então tem o observar, tem o conhecimento que você tem que melhorar sempre, né? E a interpretação, que infelizmente nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de licenciatura, não tem. Deveria ter um semestre de interpretação. Né? E você usou muito a psicologia? Com certeza. Eu tenho uma definição de aprendizagem que eu coloquei no meu livro em 1999, tem várias edições ensinando natação pela Forte Editora, mas que eu já vinha dando palestra desde os anos 70, mas a psicologia transformou. Tanto é que eu fui sempre considerado, não na época, né, mas encontrando com ex-nadadores, eles falando, você era um treinador fora de época. Que, ao meu ver, é o que mais falta na atividade física, porque as faculdades dão no máximo um semestre de psicologia. E eu vejo o futebol profissional com grupos de multidisciplinar, né, com preparador físico, estatístico e tudo mais, e muitos não têm psicólogo. E eu utilizei isso na minha vida profissional como treinador, como professor, mas principalmente como treinador. Nessa Pan-Americano 99, até hoje, os atletas comentam, né, dinâmicas que nós fazíamos e tudo mais. E em 2013, se não me engano, teve a Copa América aqui no Brasil de futebol. Foi a primeira vez que eu vi, né, o hino nacional, a capela e tudo mais. Em 1999, 25 nadadores brasileiros, lá em Winnipeg, cantaram o hino nacional inteiro, a capela, só eles cantando, né? E por quê? Porque nós ganhamos um revezamento, o Gustavo Borges fechando, que os americanos não pediam há 48 anos. E tudo isso fruto do quê? Né? Das estratégias, né? Foi terça-feira, se não me engano, um jogador novo do Corinthians, se não me engano, Yuri, o nome dele, ele, quando deu a entrevista, ele tirou um papelzinho da meia e leu esse papelzinho, quer dizer, alguém né, orientou, já fez alguma dinâmica para fazer isso. Né? E eu não me conformo com o treinador de futebol, principalmente, que ganha milhões, né, deles não chegarem lá no jogador, segurar o jogador antes, né, que, vamos lá, cara, você vai acontecer. Não, o cara dá um tapinha nas costas e um abraço. Agora que eles estão abraçando os jogadores, né? E muitas vezes o cara é substituído, o cara sai puto da vida, mesmo que saísse bravo, eu iria lá e abraçasse. O máximo que ele poderia fazer era me dar um chute, uma cabeçada e um abraço. Então eu acho que na atividade física falta muita estratégia da psicologia, em qualquer uma delas, né? Tem, mas falta muito, né? O treinador tem que ser mais linha dura ou ele pode ter essa coisa de contato, de abraço? Eu seria mais como um Che Guevara da vida, né? Você tem que endurecer, mas ao mesmo tempo você tem que ter ternura, né? Então, no esporte competitivo ou na educação física, tem 3 estratégias que nós não podemos abrir mão, né? Que é a estratégia do movimento, que a gente chama de técnica, e que é tática, né? Na minha profissão, como natação, como ex-treinador de natação, a tática, ela respeita, por exemplo, leis fisiológicas, né? Se você acelerar demais no primeiro 50 metros, você vai sentir no final. Agora, o que me encanta é o basquete.
é o esporte mais de tática que existe, é o basquete, como o futebol americano também. O futebol, né, chegou muito atrás do voleibol, por exemplo, que também é tática. Então, voleibol no início dos anos 80, eles gravavam o jogo inteiro. Hoje eles editam, né? E o futebol, quando é que a gente começou a ver lá a posse de bola? Como é que a gente, né? O scout do jogador, quantos chutes, como é que foi, como é que não, né? No jogo do Clube Atlético lá, o Paranaense, né? De Curitiba contra o Flamengo, parece que o Flamengo chutou 23 bolas e não marcou nenhum gol, né? Então, quer dizer, chegou recentemente. Então, é a técnica que é o gesto mecânico. Então, se eu não tenho um preparo fisiológico, uma alimentação legal, um estado clínico legal, a minha técnica, né, o gesto esportivo, ele vai perder num determinado momento. Jogadores que vão bater um pênalti, além da parte psicológica, de pressão, né, eles estão cansados já. Então, o referencial é outro. Eu vou chutar forte, acaba chutando fraco, né? E a parte da psicologia, né? Então, a psicologia seria o quê, né? Entender quando como você perguntou, que eu vou endurecer com o atleta. Quando é que eu tenho que chegar para ele, né? De repente ele vai treinar pênalti, não é só técnica, é pressão. Então eu coloco uma música no alto-falante do CT lá, ou do estádio, convido a torcida do time para ficar atrás do gol, vaiando, tudo que acontece, né? E se o jogador, quando ele treinou a semana inteira, mas no sábado de manhã, ele vai bater pênalti sob pressão. Tanto o goleiro como o jogador. E se ele perder o pênalti, ele dá R$1.000 para uma instituição de caridade. Então, treina sob pressão. Isso é psicologia. Então, o que se confunde demais é quando o treinador ele endurece e aí vem a crítica, o cara é muito durão. Não, o cara está criando pressão, mas ao mesmo tempo ele tem que explicar para o jogador ou para o atleta por que ele está fazendo isso. Porque se ele não explicar, né? Tem o outro lado ali. E aí ele vai entender. Por exemplo, eu lembro que um treinador do Palmeiras, na época do Edmundo, todo jogo do Palmeiras, ele tirava o Edmundo no 30º minuto. Para dizer o quê para o Edmundo? Eu é que mando aqui. Isso é totalmente errado, cara. Totalmente errado. E eu não concordo e não concordo até hoje. Né? Entendeu? Você já parou para pensar sobre propósito? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu sou um agente de transformação da sociedade. Um professor ele tem que mudar a sociedade, de alguma forma. E eu, durante 16 anos, eu estou com 71, né? Então, eu estou aí na estrada há 58 anos, acho, se não me engano, por aí, né? E eu mudei muita coisa. E me chamaram muitas vezes de, você é idealista demais. Né? Quer dizer, eu fui um dos profissionais que vetou dentro do Conselho Técnico, em 1984, competições a nível nacional brasileiro para nadadores, né? De 8, 9, 10 anos. Você imagina você pegar uma criança de 8 anos com um treinador, os pais não podem viajar e ir até Manaus num campeonato brasileiro. Se viajar de avião já é uma grande pressão, imagina uma criança com 8 anos. Então eu comecei a mudar isso. A própria metodologia Gustavo Botti foi uma grande mudança, né? E eu não me conformo que professores, né, que vai até uma crítica, realize uma greve, por exemplo, e não dá aula. Realize greve, mas não para de dar aula, não para de dar treino. É como um médico, por exemplo. Você é mamãe, Yara, ou não? Sou, tenho 2, legal. Já são grandes. O que aconteceria, por exemplo, não sei o que aconteceu, mas você teve 9 meses ali com acompanhamento de um médico, ou de vários médicos. E ele que fez o teu parto? Sim, foi. Ótimo. Agora, imagina você chegar lá no centro cirúrgico e falar, quem é você? É o Pedro, eu estou substituindo o meu médico. Você entendeu? Gera mais segurança, então, o professor ele tem que sempre estar dando aula. Se ele quiser greve, alguma coisa, faça reuniões com a sociedade. Dá a sua aula e marca uma reunião depois da aula. Né? Porque ele tem que pensar que ele está deixando
crianças lá com pais que às vezes nem pai tem que trabalhar assim por diante e tal, né? Aí tem que transformar de uma maneira diferente. O Brasil é um país simplesmente maravilhoso. Eu viajei o mundo inteiro. Eu queria que os políticos vestissem um casaco, agasalho da seleção brasileira, e ouvisse um hino nacional fora do país e com um brasileiro no pódio. Até hoje eu fico arrepiado. Eu chorava quando isso acontecia. Isso, né? Eu levava ali um copo com terras do Brasil, de saudades. Por quê? Quando você ouve um hino, você lembra da tua família, dos teus filhos, você lembra dos teus amigos que estão aqui, lembra de quem, pessoal? Dos brasileiros. E o professor ele tem que levar isso. O professor ele tem que... Cara, meu pai foi um exemplo, ele fazia isso, ele não ganhava nada por isso, a mais. Ele saía lá de Americana, de Campinas, onde nós morávamos, em Mogi, né? Antes dele falecer, contratava um ônibus, fazia rifa, uma opção de coisa e trazia aqui para ver o quê? Museu do Ipiranga, Planetário, né? E ele não ganhava mais por isso, ele não ganhava para vir aqui trazer, mas ele trazia. O professor tem um papel fundamental, né? E marca a vida da gente em vários momentos da vida. Sem a gente se pensar, todo mundo tem um professor, uma boa lembrança, né? Alguma coisa para falar assim, eu sou o que eu sou hoje por conta daquele professor. Com certeza. Eu tenho 6 palavras, né, que um professor ele deve ter sempre em mente. A não ser que ele não queira ser professor. A não ser que ele só fica ali dizendo que é professor, mas não é. Primeiro, conhecimento. O professor é aquele que lê, aquele que estuda, aquele que aceita a crítica, aquele que está sempre procurando melhorar. Segundo, ele tem que interpretar. Interpretação. Ele tem que entrar em algum lugar para saber interpretar, já que a faculdade não transmite isso. Selecionar, né, os professores que interpretaram. Eu tive um professor, Spolzel, o nome dele, um doutor da faculdade da USP, né? Meus professores eram 90% da USP na época, né? E o doutor Spolzel, ele era da faculdade de higiene e ele dava aula para nós sobre higiene também, né? E dava aula de primeiros socorros. Ele explicando a digestão, que na verdade é chamada de processo digestório, ele só desenhou ali o estômago no quadro e ele interpretando, cara, você não via nada, só ele falando, né, sem data show, que na época não tinha, tudo mais, nada, e o cara interpretando, é isso que o professor tem que fazer. Se eu chegar para você e falar, pô, ora, vamos entrar na piscina e colocar a cabeça na água, eu tenho que interpretar isso, né? Então, a terceira palavra, paixão. Paixão. Se é uma profissão que tem que ter paixão, né? Toda a área da saúde, médico, dentista e professor, que nós trabalhamos com a área da saúde, educação também, tem que ter paixão, né? A quarta é coragem, né? Coragem do quê, né? De você mudar. E porque quando você muda, você é criticado. Aí você não quer mudar, você entra na zona de conforto, né? E a última é comprometimento. Se você não tiver comprometimento, como esse médico que você teve comprometimento. Então eu odeio quando eu fico doente e tem um substituto que vai na minha área, né? E ao mesmo tempo, eu, por exemplo, acho que meus alunos não queriam ter aula com substituto. Não estou desvalorizando o substituto. Então eu, como trabalho na área da saúde, da atividade física, eu tenho que estar na piscina o tempo todo. Eu lembro que eu emprestei uma moto uma semana em São Paulo, quando eu comecei a morar aqui. Aí quando eu comecei a perceber que os carros passavam no meu joelho, e se eu me acidentar, eu não iria dar aula, eu parei com isso, né? Então todas as noites eu oro para não ficar doente. É muito comprometimento, claro, e muita paixão você mesmo. Tem comprometimento. Você imagina, por exemplo, uma criança, ela está esperando o professor para dar aula. Aí, de repente, chega lá, o coordenador fala, olha, o professor foi embora. Eu lembrei agora de uma coisa. Eu me formei em magistério no colégio. Eu dei aula durante 2 anos para uma escola. Que colégio que você se formou? Estudei no Arquidiocesano. Uma excelente piscina que tem lá hoje. Então, no tempo que eu fiz, eu aprendi a nadar com uns 15 anos, eu acho.
professor Meneghetti. Conheço. E assim, a piscina não tinha cobertura nem nada, né? E depois virou um complexo. Era uma água não aquecida, era esquecida. Virou um complexo hoje de um ginásio bonito e tudo. Mas, enfim, eu me formei e dei aula durante 2 anos para crianças, enquanto eu fazia faculdade. E algumas vezes você acha que você não atinge o aluno porque o aluno não reage, né? Tinha uma criança que a gente cantava, eram crianças de 3, 4 anos, a gente cantava para as crianças, a maioria cantava e uma não fazia nada, não abria a boca. Aí um belo dia chega a mãe e fala assim, a minha filha adora as suas aulas, a minha filha adora o momento que você canta. E assim, a gente toca o coração das pessoas, a gente toca a vida das crianças, dos jovens, dos adultos, e às vezes a gente não sabe, né? Mas o professor tem esse papel lindo, né? E é interessante, a gente como professor, não basta você dar a tua aula, né? Você precisa tornar aquele momento inesquecível. É a mesma coisa se a entrevista, né? Quer dizer, quem for ouvir esse negócio e tudo mais, quer dizer, tem que ser inesquecível. Um dia você vai lembrar, né? E é interessante na natação, a música, né? E tem uma explicação psicológica, né? Na verdade, é um estímulo e resposta, uma associação, né? E que nós denominamos de aprendizagem através da resposta condicionada. Então, você pega uma criança com 3 anos de idade e vai ensiná-la a colocar a cabeça na água, né? Eu não vou chegar como adulto e vou falar assim, Yara, põe a cabeça na água. Ela vai ficar me olhando e não vai colocar. Aí eu vou, né, ser mais durão, colocar a cabeça na água, não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu crio um ambiente que eu denomino de ambiente lúdico e educativo. Eu tenho intenção através da brincadeira. Aí eu canto a música, por exemplo, do Peixinho Vermelho. Aí a criança vai me imitar. Canto 2, 3, repito. A repetição é legal. Aí, ó, nesse aquário do professor William, nós encontramos também o tubarão e a tartaruga. Canto. Aí vem o caranguejo. Coloco as anteninhas, que o caranguejo não pode perder essas antenas que ele... para ser um super-herói aquático e tal. Aí eu canto, né? Caranguejo, caranguejo, né? E coloco a cabeça na água. Então as crianças vão colocar a cabeça na água na fantasia, né? Então isso é ciência. Não é por acaso. Claro que quando eu comecei a cantar, nos anos 80, eu não relacionava. Aí comecei a pensar, pô, aquela condicionamento de Pavlov, de repente virar uma resposta condicionada, pô, então... É aquela dica que eu dei, né? Quer dizer, estudar e assim por diante, né? Legal. E como é que você vê o mercado hoje? Quais são os principais desafios no seu modo de ver? Então, no mercado de escola de natação, né? Porque eu costumo dividir, quer dizer, eu tenho uma academia e com uma escola de natação dentro. Então, a escola é o conceito escola. Então, por exemplo, bebês do 3º mês até os 12 anos, é que eu chamo de uma natação formativa. Quais são os objetivos e as metas? Sobrevivência, autonomia aquática, nós temos represas, temos aí 8.500 quilômetros de praias, né, de oceano, então sobrevivência aquática. E ensinar os nados competitivos, porque de repente essa criança poderá ser, né, um ser competitivo, como ocorre na escola de esportes, como ocorre no judô, como ocorre em outras modalidades, né? Então, esse conceito escola, se eu colocar um conceito academia e não escola, eu não vou conseguir ter lucratividade com isso. Então, tudo que a escola faz, de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, eu tenho que fazer. Tem festa junina? Então, eu tenho que ter uma escola de natação ou escola de esporte, uma festa junina. Né? E tem semana de Páscoa, beleza. Tem carnaval, tudo bem. Tem Halloween, que é a influência das escolas, né, de inglês aqui no Brasil, né? Veio em Inglaterra, os americanos, depois para a gente aqui, né? E agora a academia, aí já é aquele conceito dos gregos de academia de todos os esportes. Então a escola de natação até os 12 anos, né, ela está dentro do conceito academia, que aí entra a área fitness. A própria hidroginástica está mudando agora para fitness aquático, né? Então, dentro desse conceito, o que o empreendedor ele tem que fazer? Eu comecei
fazendo as coisas sozinho, ou junto com o sócio. Mas eu não tinha, assim, muita pegada na administração, não tinha nada disso. Então, uma academia, a partir do momento que vai crescendo, ela precisa agregar esses valores, agregar esse pessoal. Como aqui na IRSA, por exemplo, tem aqui para todos os gostos, né? Você tem gestão, tem a parte pedagógica, tem a parte, né, de empreendedorismo mesmo, assim por diante, né? Então, essa visão que eu tenho, quer dizer, se o empreendedor ele não abrir esse leque, ou ele continua com aquele número de clientes ali, né? E não vai evoluir, ou ele vai perder tudo isso, né? Ou então, se ele vir para a feira, se ele, né? E eu acho assim, Yara, que tem que ter uma valorização maior dos profissionais. Os profissionais se valorizarem e a empresa valorizar o profissional. Se eu perguntar aqui para essas 4, né, como é que é chamado? Plenárias aqui, eu duvido que 20% desses profissionais é a empresa que está pagando para eles aqui. Eu duvido. Põe minha mão no fogo. Por quê? Porque o empreendedor do fitness está mudando nos últimos 20 anos, são ex-profissionais de educação física. E na época eles ganhavam pessimamente mal. Aí vem o silogismo categórico, né? Se eu ganhava mal, logo eu vou pagar mal. Né? Então o que tem que ser feito? Virar o jogo. Se tivesse aqui uma feira, um congresso de administração, todas as empresas é que pagam. Então tem que mudar isso aí. É uma dica que eu estou dando para os empreendedores. E eu sou empreendedor. Eu tive uma academia há 32 anos e tenho uma empresa de gestão há 22 anos. Eu não abro mão de bons profissionais. Eu não abro mão de pagar para os profissionais fazerem os cursos. Meu filho é da área de TI, trabalha, ele está como ainda estagiário, ele está na faculdade ainda, e a empresa pagou para eles um congresso, alguma coisa em Portugal. Nem ele acreditava, e ele é estagiário. Eu tenho dado muita aula de pós-graduação nesse Brasilzão aqui, desde os anos 80, né? Praticamente quase todos os estados. A primeira pergunta que eu faço para os profissionais, né? Quem daqui que é a empresa que está pagando? Para os que são empregados e tudo mais. Não dá 5%. É triste isso, é triste. É uma mentalidade que também tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar. Agora, o que eu não entendo é que o proprietário, o empresário, vem aqui, vê essa coisa maravilhosa, cara, né? Fala, por que o meu, não tanto nessa, né? Mas por que os meus professores, profissionais, eu não posso levá-los, né, numa Fitness Brasil, por exemplo, né? Nesse encontro internacional de natação que vai ocorrer 20, 21 e 22 de outubro, né, promovido lá pela MGB. Online, nós tivemos lá 10 mil participantes. Aqui a gente vai ter ali por volta de 1.000, né? Agora, por que não pagar? Né? Quer dizer, eu não consigo entender. E eu sou, né, CLT na faculdade e, ao mesmo tempo, eu sou proprietário. Cara, ter bons profissionais, né? Muda o jogo, né? Muda o jogo. E outra coisa, com a falta de profissionalismo que tem, por exemplo, eu lembro que a minha filha, ela trabalhou na área de RH numa empresa de caça-talentos, Headhunter, né? Primeira coisa que ela falou, tinha um banco lá que ela trabalhava e era o banco que eu tinha conta. O que ela perguntou para mim? Qual é o nome do teu gerente? Por quê? Porque para ligar para ver se trazia, né? Migrava para o banco dela. Nosso negócio de academia não tem isso. Né? Se a pessoa é teu funcionário, eu vou ficar na minha, não. Né? Você imagine, por exemplo, o teu filho, ele vai demorar muito para sair dessa empresa de TI. Na hora de negociar salário, então ele vai pensar, não, essa empresa aqui foi leal comigo. Ele é bem comprometido com a empresa e assim, na área dele, tecnologia da informação, esses jovens, né, recém-formados ou em formação,
são muito disputados. São. Né? Então São. ele fala que ele vira e mexe, ele recebe propostas, mas ele continua firme lá. O meu sobrinho, que hoje é um cara alto funcionário do Itaú, e era antes do Santander, né? E aí ele estava fazendo faculdade ainda e foi fazer trainee no Banco Real, né? E quando ele se formou, ele recebeu 2 anos para fazer uma MBA na Espanha, ficou 2 anos lá e trabalhando, e não saiu do Real quando o Citibank convidou para ganhar até mais. Agora, o que o pessoal do fitness ou de academia, da área de educação física, tem que tirar da cabeça um grande erro, né? Eu não vou investir no William, porque o William depois vai sair daqui e vai trabalhar em outro lugar. É uma mentalidade tacanha. Então, eu pago uma plenária aqui na IRSA para ele. O que ele vai fazer? Na próxima semana, no sábado, ele vai dar vai falar todas as palestras que ele assistiu para os funcionários que estão lá. É um multiplicador, né? Que é o que o meu sobrinho fazia. Ele tinha que todo mês passar um relatório. Na época não tinha nada online, para que o pessoal, né, gravava o vídeo lá e depois mandava para eles. É uma mentalidade, sabe? Isso que falta crescer. Porque a indústria do fitness, que nós estamos vendo aqui, maquinários, né? A parte de internet, a Evo, que se apresenta aqui, né, que eu tenho lá no meu negócio também, em 3 unidades, quer dizer, cresceu, mas a mentalidade do empresário acaba não, né, crescendo. Então, a primeira coisa super importante que uma empresa tem que ter, né, quem que é, né? São as pessoas. Né? Uma empresa, ela se forma através de pessoas. O que a gente começou falando é a coisa do tato, do contato, do olhar no olho, né? Do toque. É gente, né? A gente precisa de gente, né? E saber contratar, né? Exato. Que é o que o esporte competitivo, futebol, erra pra caramba, né? Eles contratam técnicos na emergência, um contrato milionário, e na hora de rescindir o contrato, eles vão pagar tão caro quanto contratar um outro. Então, quer dizer, a coisa mais importante dentro de uma empresa é você saber contratar. Né? E o que é educação física para você? É uma pergunta muito abrangente, mas dá para responder pelo lado racional ou pelo emocional. Fácil. Fique à vontade. 2 palavras, saúde e educação. O dia que os políticos brasileiros entenderem que esporte é educação, está na carta, está na lei, mas e aí? Né? Esporte é educação. Educação pela saúde, educação de você saber perder e ganhar, né? Então, você saber perder com um mentor do teu lado, né? Se você tem um mentor, um treinador, um professor, né? Saber ganhar, porque é também difícil você, né, ser o centro das atenções, né? Então, para mim, é saúde e educação, né? Eu tenho 71 anos, a minha saúde, graças à natação que eu fiz durante 11 anos, que foi em água fria, então a coisa mais difícil da minha vida foi nadar. Você nadar em água fria, você fazer os treinos, você ter um líder. Na verdade, eu tive 3 líderes positivos na minha vida. O meu técnico, o meu chefe de escotismo, que era também o regente do coral da igreja, meninos cantores da Catedral de Mogi das Cruzes, com 10 anos, o meu sargento do Exército. Então, quando uma criança tem líderes positivos que os professores deveriam ser, tudo rola. Porque a nossa formação ali até a juventude, ela é a básica, né? Ela é a básica. Então, eu acredito muito nisso. E outra coisa, né? Eu falo isso para os meus alunos. Quando você alcança a puberdade, o jovem ele procura liderança. Não importa que seja negativa ou positiva. E o que a educação física ela dá? Ridículo quando os políticos tiraram a educação física do colégio. Cara, onde os caras estavam com a cabeça, né? Então ele vai encontrar um líder positivo no professor. No profissional de educação física é mais ainda. Mas ele pode ser também um líder negativo como professor, como profissional de educação física também.
E o líder negativo é o traficante, né? São os amigos que de repente estão envolvidos com droga e levam. E aí não adianta mais o pai, né? Porque o jovem está voltado para o mundo e não está mais voltado tanto para a família. Não é que ele não gosta da família. Ele vai na família quando ele precisa. Mas é muito mais influência dos amigos e assim por diante. E por que não, né? Os políticos não prepararem a escola para isso, as praças esportivas. Tem muitas piscinas públicas que não estão sendo muito bem usadas e que poderia abrir para futuros treinadores, né? Então tem várias coisas que poderiam acertar no Brasil. E não briguinhas, né? Ai, você é mais bonita, não é? Não, cara, plano, né? Eu, como professor, eu tenho que ser apolítico na minha aula, mas eu tenho que, né, abrir a visão. Então, o professor é um agente de transformação, Yara. Maravilhoso. E os que estão me ouvindo aqui, se não transformaram ainda, dá tempo. Eu estou com 71 anos, estou transformando, cara, procurando transformar. Né? E não chegamos nem na metade, né? Temos muito que conquistar ainda, né? Muito que conquistar. Uma delícia. Jamais seria político, viu? Que eu não entendo nada. Eu sou um político, né? Em outras. Nós somos agentes políticos em vários, mas eu não conseguiria. Momentos da vida a gente não precisa declarar, né, partidos, preferências, mas a gente faz política em vários segmentos da vida, né? Valeu. Uma delícia conversar com você, William. Um monte de história bacana. Nossa. E a Fitness Brasil está de portas abertas para o que você precisar. Vamos marcar mais vezes, contar mais histórias. Opa! E onde as pessoas te encontram? Tem o Instagram? Tem alguma rede social que você queira destacar? O meu Instagram, ele é né? Letra O, _ aquático. E muitos acabam não acessando porque querem o meu nome, né? Mas eu coloquei o, né, _ aquático. O meu WhatsApp não tem problema nenhum, né? É 11, né? 995000574. E tô aí nessa balada, né? Transformando vidas. E aqui eu lembrei muito daquele programa da TV Cultura, né? Senta que lá vem história. Então, vamos trazer mais histórias. Muito obrigada. E agradeço aqui a ajuda, né? Teu nome? O Fábio e o Carlos, que quando eu cheguei aqui, eles me abriram um sorriso, cara, maravilhoso. Né? Isso é muito legal. Obrigado, Viara, pela oportunidade. Sorriso também transforma um dia, né? Com certeza. E agradeço também essa oportunidade aí na IRSA, né? De eu estar comentando aqui. Tá bom? Muito obrigada, William. Nada, valeu. Valeu.